início a nossa segunda aula, esse segundo encontro aí para esse discipulado. A ideia é que nós tenhamos um curso para o discipulado e consigamos trabalhar a ideia do discipulado, os princípios básicos da fé cristã no ambiente militar, em especial aqui no PDC. Na primeira aula nós falamos um pouco sobre religião. Não sei quantos senhores estavam presentes, mas eu vou retomar rapidamente, só para a gente não ficar voando aí na aula, né? Então, falamos que religião é religare, do latim, que significa religar. Quando nós pensamos em religar, vem à nossa mente que algo se encontra desligado. No âmbito da religião, quem está desligado somos nós. O ser humano está desligado. Está desligado de Deus. A pergunta religiosa por excelência, talvez alguém pense em Deus como uma força superior, ou como um arquiteto, ou como um princípio do universo, ou como uma essência, seja lá como nós nomeamos Deus, ou como uma ideia, como os deístas. Mas a pergunta religiosa por excelência, como é que o ser humano finito pode alcançar Deus, que é infinito? Como que o ser humano pode chegar até Deus? E, baseado nas condições limitadas do ser humano, ele é incapaz de conhecer a eternidade de Deus, ele é incapaz de conhecer a santidade de Deus, e ele é incapaz de compreender a grandeza de Deus. Não é por acaso que a Bíblia não diz o nome de Deus, o significado exato e literal do nome de Deus. Por isso que a Bíblia chama Deus de Yahvé, Y-H-W-H, que é um tetragrama, que significa aquele que é, simplesmente. Então, Deus, na concepção judaico-cristã, é um ser que nós não conseguimos captar em sua essência, tamanha a sua grandeza, como diria o apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos e os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Então, nós não podemos chegar a Deus, nós não podemos sequer compreender o nome de Deus, na perspectiva bíblica. Como então o ser humano pode chegar até Deus? Aí a gente tende a responder que por meio de oração, por meio de vários caminhos, mas na verdade não é o ser humano que dá o primeiro passo nessa religião, nesse religar, mas Deus que dá o primeiro passo. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, eu vos chamei. Para que vale, Então eu escolhi vocês. Nessa perspectiva, não é o ser humano que vai ao encontro de Deus, é Deus que vem ao encontro do ser humano. Uma das dúvidas que foi levantada na aula anterior mas quando a Bíblia fala chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, o que a Bíblia está querendo dizer com esse versículo? A ideia de Tiago é que esse chegai-vos tem a ver com humilhai-vos, portanto, perante a poderosa mão do Senhor. Ela pressupõe que Deus já chegou, Deus já está ali, por isso que nós podemos nos achegar a Ele, porque Ele já está presente. Mas eu não estou falando nesse sentido, no sentido de se apresentar a Deus. Eu estou falando no sentido do ser humano, por si só, pelas suas próprias forças, tentar compreender, ou se aproximar, ou ser igual, ou chegar até Deus, entende? Então, a gente chama isso na filosofia de ontológico, falando no sentido ontológico, de um ser limitado conseguir compreender a essência de um ser infinito. Um ser finito não compreende um ser infinito. Mas é óbvio que Deus nos fala para que nós oremos, para que nós nos aproximemos do trono da graça. Sim, é óbvio, fazemos isso em oração, mas fazemos isso porque Jesus já veio, Jesus já abriu o caminho para nós nos chegarmos, para que cheguemos, para que nos acheguemos ao Pai. Não é no contexto de um ser humano que com suas próprias forças tenta chegar até Deus. Não é nesse contexto que Tiago está nos mandando nos achegar a Deus, mas no contexto de alguém que já conhece Jesus Cristo, que já tem o caminho, que já tem a mediação de Deus,
que Deus já veio até ele, portanto ele pode se achegar a Deus e Deus se achegará a ele também, né? Então nós não podemos chegar até Deus, Deus é que vem até nós. Esse caminho de Deus até nós, na aula passada dissemos que se chama revelação, né? É o nome do último livro da Bíblia, Apocalipse, né? Que significa revelação. Ou se quisermos irmos mais pelo caminho científico, poderíamos chamar de teofania, que significa manifestação do divino, manifestação de Deus. Então, a Bíblia é um conjunto, é um relato de teofanias, de manifestações de Deus. Não foi o ser humano que no seu próprio esforço, ele descreveu, baseado nas suas próprias forças, a experiência com Deus. Não, foi Deus que se apresentou a ele. E isso é muito claro no relato bíblico, né? Como Deus sempre vai ao encontro do ser humano. E por fim, nós temos que a melhor maneira de Deus se revelar ao ser humano é tornando-se igual a ele. E Deus se fez homem quando ele veio por meio de Jesus Cristo. E isso explica, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, religião é Jesus Cristo. Então essa é a conclusão da aula passada. Religião é Jesus Cristo. Ou seja, Ele é o único caminho para o Pai, Ele é o único que nos liga ao Pai, Ele é o Deus que veio até nós e que nos levará, né? Ele nos diz, a gente vê lá em João, fala, né? Para onde eu vou, vós não podereis ir, né? Mas eu irei e vos levarei para mim mesmo. Então, é Ele que nos leva, né? Não tente ir sozinho, né? Vai com Jesus e dá tudo certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos dar uma olhada em versículo bíblico de 2 Timóteo 3,16. A página. Essa página aí. E também, se algum outro quiser abrir em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro 1:20. Vou pedir para que alguém faça a leitura, por favor, aí do 2 Timóteo. Toda a Escritura. Todo mundo achou? 2 Timóteo qual? 2 Timóteo 3,16. 3,16. Tito é depois. Vou lá? Só 16, pastor? Sim, senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Pode ler também o 17, por favor. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Alguém que encontrou aí 2 carta de Pedro 1:20. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Continua, por favor. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Um outro texto também que é útil, Hebreus 1:1. Havendo 1 ao 3. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Pode continuar. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Continua, só mais um. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então essas são as bases bíblicas aí na aula de hoje, que também continua a aula anterior, né? Os senhores podem ver aqui, é uma continuidade da aula anterior. Bom, uma pergunta que poderíamos ter feito na aula passada, mas que a gente pode introduzir essa, é por que Jesus Cristo é a religião, né? Então, se os senhores perceberem, nós fomos na direção contrária do dicionário. O dicionário vai descrever religião como um conjunto de valores, de crenças, de tradições, de doutrinas, que se reúne, pessoas que se reúnem para cultuar uma divindade, um Deus. O dicionário vai para essa linha generalista, né? Essa linha universalista. Eu parti de um conceito que é da própria religião, que significa o religare, né? Que é o conceito original. Agora, sobre a Bíblia, aliás, antes de chegar na Bíblia, nós podemos pensar, por que Jesus e não Allan Kardec? Por que Jesus e não Buda? Por que Jesus e não outros mediadores? Por que Jesus é a verdadeira religião, a única religião? Afinal, será que dizer que Jesus é a religião implica em alguma intolerância, como dizem, né? Por quê? Alguns senhores já conseguiram responder isso, porque essas perguntas não são feitas, né? O tempo todo aí pela sociedade. Jesus é a única forma de ligação, a única forma e a verdadeira ligação com Deus. Não tem esse outro caminho. Ele próprio afirma, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acredito que seja dessa forma. Quando o Senhor falou, eu falei, só pode ser isso. Não, com certeza, né? Mas pode ser que alguém fale assim, olha, eu não creio nisso, né? Como é que, será que a gente vai conseguir responder o porquê Jesus, né? E não Maomé, e não outros mediadores, né? Ou divindades gregas, né? Que é semideuses. Bom, primeiro, eu elaborei 4 respostas. A primeira é porque Jesus, como nós falamos na aula passada, é o próprio Deus que assumiu a condição humana. Então, Jesus, sendo de natureza divina, ele, por amor à humanidade, ele vem como nós, né? Nenhum outro ser humano, Deus ou qualquer mito, vai mostrar que aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, ele assumiu a nossa condição, né? Aquele que tem a natureza divina se fez como nós, né? É uma palavrinha que a Bíblia chama de kenosis, que significa esvaziamento de Deus, Deus assumindo a condição, a realidade humana. Ninguém na história da humanidade pensou que Deus poderia vir como nós e morrer numa cruz, né? Então, isso é um escândalo para os gregos, né? O apóstolo Paulo diz isso é escândalo para os judeus, né? Loucura para os gregos. Então, por isso, assumir a condição humana, Deus em carne, é um absurdo para qualquer tipo de pessoa. Segundo, porque Jesus, ele cumpre toda a lei e toda a expectativa profética da Bíblia, né? A Bíblia tem toda uma preparação para a vinda de Jesus, e Jesus cumpre toda a expectativa profética em relação ao Messias, e cumpre toda a lei e toda a justiça. Ele é absolutamente justo. Por isso, né, é diferente, vamos supor, esteja de Maomé, né, que cometeu lá um crime, fugiu. Enfim, Jesus foi totalmente justo e perfeito em seus caminhos. Terceiro, Jesus ama incondicionalmente e prova que ama. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo, sendo nós ainda pecadores, morreu a seu tempo. Romanos diz isso. Logo, muito mais agora, né, nós seremos por ele salvos da ira. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? É que, e Paulo diz isso em Romanos, né? Alguém
poderia até ousar morrer por um amigo. Mas a prova do amor incondicional de Jesus Cristo é que ele morre por inimigos. Pegando o exemplo nosso militar, né? Nós, com toda a importância dos valores militares, que nós sabemos que são muito importantes, uma das expressões, uma das manifestações do patriotismo é o quê? É aquele sentimento de a vontade inabalável, né? Assim que está no Estatuto Militares, a vontade inabalável e uma espécie de amor sacrificial que faz o militar ter a disposição de defender a pátria, as instituições, com o sacrifício da sua própria vida. Olha que coisa linda, o militar, ele tem que entregar a sua própria vida por amor à nação. Só que Jesus não entregou a sua própria vida somente por amor à nação. Jesus entregou a sua própria vida por amor à humanidade como um todo. Então, isso faz de Jesus um amor incondicional, universal. Jesus não estava apenas defendendo a sua nação, os judeus, ele não morreu só por judeus. Pelo contrário, ele morreu por pecadores, diz o apóstolo Paulo. Então, quem é que seria capaz de dar a vida para o inimigo? Do ponto de vista militar, isso é absurdo. É absurdo. Mas Jesus é capaz de dar a vida pelo inimigo, porque o interesse fundamental de Jesus não é a defesa da pátria somente, mas a defesa da humanidade como um todo. Entende? Isso faz o amor de Jesus ser incondicional. Jesus não é só um revolucionário como Gandhi, que deu a vida por um grupo de pessoas que estavam do lado dele. Jesus deu a vida por toda a humanidade e por pecadores. Isso torna de Jesus alguém único, exclusivo. E isso é um fato histórico. Isso não é um fato religioso, isso é um fato histórico, né? A história da vida e da morte de Jesus é facilmente comprovável. Por fim, porque Jesus ressuscitou, né? E esse é um grande também, que eu falei para os senhores na aula passada, eu falei com alguns, né? Esse é o grande argumento do filósofo William Lane Craig, né? A ressurreição de Jesus, muito importante para nós. O túmulo de Jesus estava vazio e continuou vazio, e no contexto do Império Romano teria que haver uma explicação para o fato de que tinha uma legião romana quase defendendo e segurando um túmulo com uma ordem dada por Pilatos para que ficasse guardando, para que não acontecesse nenhum boato e de repente um grupo de pescadores galileus espalhem uma notícia por todo o império dizendo que aquele homem que foi morto pelos judeus e pelos romanos havia ressuscitado. Os romanos facilmente poderiam falar: olha, aqui está o seu corpo. Por que não o fizeram? Esse é um grande mistério histórico, né? Ele foi roubado, mas quem é que rouba um corpo de uma legião romana, né? Pescadores desarmados com uma ou duas espadas conseguem ter força bélica suficiente para destruir uma legião romana? Não, com certeza não. Tinha um centurião romano guardando. Então ele foi jogado em túmulo comum, mas túmulo comum, né, era braço para um lado, cabeça para um lado, perna para o outro, mas só era jogado em túmulo comum sujeito indigente. Jesus tinha família, o povo sabia de onde ele vinha, e Jesus era um grande nome, uma pessoa de grande importância no seu tempo, inclusive citado por imperador na história, chamado Christos, ele chama até Cristo, né? Tamanho impacto que ele causou no seu contexto. Aliás, Jesus causou tamanho impacto na história do pensamento ocidental, que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Enfim, como é que um sujeito desse seria jogado em túmulo comum? Nem discípulos aceitariam, nem a família aceitaria, muito menos os próprios romanos fariam isso. Portanto, diz William Lane Craig, né, a melhor hipótese da ressurreição, a melhor hipótese para o corpo de Jesus, o túmulo vazio, é a hipótese da ressurreição de Jesus. Inclusive, uma ressurreição ou um evento de tamanha grandeza e magnitude, se fosse inventado por um livro, jamais seria colocado o testemunho da ressurreição na boca de Maria Madalena, né? Jamais. Mas foi colocado. Então a Bíblia não tem o intuito de relatar coisas falsas, mas notícias verdadeiras que se comprovam ao longo da história e permanecem até os dias de hoje. E já dando início então à pergunta dessa segunda aula: por que
a Bíblia, nós respondemos por que Jesus. E eu pergunto agora para os senhores, por que a Bíblia e não o Corão? Por que a Bíblia e não outros livros? O que é que tem na Bíblia de tão especial? Alguém? Um voluntário aí? Várias pessoas falam a mesma coisa em lugares e épocas diferentes. Perfeito, coronel, perfeito. Isso é muito interessante, né? Um dos primeiros argumentos que eu coloquei aqui é que a Bíblia mostra Cristo ao mundo e mostra a história de salvação. Diversos tempos diferentes, várias pessoas dizendo a mesma coisa. É exatamente isso, né? Se os senhores prestarem atenção, lá no Gênesis, né? Adão e Eva, Adão peca, Deus cobre o Adão com pele de um animal. Quem foi o animal que foi morto para que o pecado de Adão fosse escondido? No Novo Testamento. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus. Há muitos anos atrás, mais de 1500 anos atrás, houve lá a Páscoa. E na Páscoa, Deus dá ordem para o povo: olha, pega o sangue de um animal, né, de um cordeiro imaculado, sem defeito, primogênito, ou unigênito. E o sangue desse cordeiro vai ser passado no batente das portas. E a hora que o anjo passar, ele, quando vê o sangue do cordeiro no batente das portas, ele vai passar longe, né? Quem que aquilo remete a que na história da salvação? O sangue de um cordeiro que protege a casa e que ao mesmo tempo a sua carne e o seu corpo é comido por aqueles que estão dentro da casa. Isso remete a quem? Quem foi que disse: isto é o meu corpo, tomai e comei, né? Este é o meu sangue para a purificação dos pecados? Isso remete a Jesus, né? No Antigo Testamento, o sacerdote tinha que pegar o animalzinho, né? Imaculado, o cordeiro sem defeitos, e o seu sangue era levado no altar, e o sangue do animal, ele era para a propiciação ou para a expiação do pecado daquela comunidade. Isso está, né, em Levítico, está em Deuteronômio, está em Êxodo. O sangue desses animais, segundo Hebreus, nunca foi o suficiente para a purificação dos nossos pecados, mas apenas apontavam, né? Apontavam para o fato de que um Cordeiro de Deus, que verdadeiramente tira o pecado do mundo, viria. Então, essa história, há tanto tempo atrás, já apontava para Jesus. Até a Arca de Noé, qualquer história do Antigo Testamento, tem ali um fundamento, ou aponta de alguma forma para Jesus. Porque Jesus é o centro da história judaica. Ele é o cumprimento de todas as profecias judaicas. E também aquelas mais claras, né? Isaías, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sabemos que o servo sofredor de Isaías é uma referência direta a Jesus, embora os judeus não concordem conosco, né? Eles acham que é Israel, mas nós vemos claramente que esse servo sofredor era uma referência direta a Jesus. Então, por que somente a Bíblia? Primeiro, porque a Bíblia mostra Cristo ao mundo. Então, no Antigo Testamento, a Bíblia mostra uma preparação para a vinda do Messias. Em todo o Antigo Testamento mostra a linhagem de Davi, né, a presença de Davi. Tudo aquilo é uma maneira de prefigurar o Messias que está vindo. Mas se os senhores perceberem, até o grande Josué, né, o grande general, ou o grande discípulo de Moisés, não é perfeito. Todos eles, né, não é à toa que Hebreus fala, todos eles viram de longe a promessa, todavia não alcançaram, porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito. Então, todos eles se depararam com a promessa, todos eles participaram da promessa, mas não finalizaram a promessa, porque a promessa é finalizada em Cristo. Desde a promessa de Deus a Abraão, né? Farei de ti uma grande nação, ali também tem implicações para a descendência de Cristo, né? A vida de Cristo. Então, a Bíblia
ela fala, mostra Cristo ao mundo, e nós dizemos que Jesus Cristo é a religião. Segundo, porque o Espírito Santo atualiza e vivifica a mensagem bíblica, fazendo-a infinita e objetiva. O que quer dizer isso? Os senhores, na experiência da igreja, da vida, conseguem perceber isso bem, né? Às vezes uma pessoa que é analfabeta consegue compreender melhor a Bíblia do que um doutor. Muito comum isso no âmbito da fé, né? Porque o Espírito Santo traz para ela discernimento e compreensão que às vezes a pessoa que tem muito estudo das Escrituras não tem, né? Por quê? Ora, nós cremos que toda a Escritura foi inspirada, como nós lemos no começo? Se toda a Escritura foi inspirada, basta apenas ler o texto? Não. É preciso compreender o quê? A inspiração. Quem inspirou? O Espírito Santo. Inspirou os escribas e aqueles que escreveram. Agora, quem tem que inspirar e trazer a compreensão da leitura? O Espírito Santo. Portanto, a Bíblia, né? O Espírito Santo atualiza e vivifica a mensagem bíblica. Nós não conseguimos ler a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Senão ela se torna só um livro de história, de poesia, de leis, e ela deixa de ser as Escrituras e se torna um livro entre outros. Aí nós não temos por que ou dizer que a Bíblia é a última bolacha do pacotinho, né? Ou ela seja diferente de outros livros tidos como sagrados. Além disso, o conteúdo da Bíblia, e quem já pregou e ministrou sabe disso, né? Ou quem já leu bastante a Escritura sabe que o conteúdo dela é infinito. Ela é infinita em conteúdo. Uma história de Abraão serve até hoje, né? E ela permanece falando alto. Uma história lá atrás ainda tem um valor extremamente significativo para nós. Coisas que foram ditas em outro contexto, há mais de 1000 anos, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, continuam válidas até hoje. Qual é o outro livro que os senhores conhecem da história que continua tendo o mesmo valor? 2 minutos? Já? Estou na segunda pergunta. Não existe outro livro que tenha o mesmo valor em termos de sentido. Por fim, Deus Pai zela pelo cumprimento e permanência da Bíblia na história e pelo cumprimento das suas profecias, né? Então, nós temos lá, o povo atravessa o Rio Jordão. O que Deus fala para Josué? Coloca 12 grandes pedras para que sirvam de testemunho para a posteridade. O povo faz a Páscoa, o que Deus fala? Olha, quando o filho fizer 8 anos ali, ele tem que perguntar para o pai que rito é esse. O pai vai lá e explica para o filho tudo o que aconteceu. Por que essa necessidade dos judeus de guardar a tradição? Porque eles estavam zelando, Deus estava zelando para que a Bíblia chegasse até nós, né? Para que a Bíblia não somente ficasse na nação israelita, mas fosse também para os gentios como nós, que somos enxertados na videira que é Jesus Cristo. Então, Deus guarda as tradições. Hoje existem muitos relatos históricos e científicos de coisas que a Bíblia relata e que estão vindo à tona na história, seja do Egito Antigo, seja até de Josué, né? Essa situação da transposição, né? Da passagem do Rio Jordão a seco, né? Que imita ou que faz novamente o que Moisés fez com o Mar Vermelho, mas Josué guardou firmemente essa tradição, e é possível, por meio de relatos históricos e científicos, comprovar esses dados que a Bíblia coloca há tanto tempo atrás. Então, por fim, por que não outros livros? Porque os outros livros vão mostrar como é que o ser humano faz para chegar até Deus, né? Os outros livros geralmente vão mostrar como é que faz magias ou milagres, pode ser milagres, mas como é que o ser humano, pelas suas próprias forças e justiça, faz para ir ao encontro do Senhor. Mas a Bíblia vai fazer o caminho inverso, vai mostrar como é que Deus fez para ir ao encontro do ser humano. E a prova disso é a própria história, né? E a nossa vivência prova isso. Por fim, um dos conceitos muito utilizados, eu vou falar bem em 1 minuto só aqui, um dos conceitos muito falado hoje é a ideia da verdade relativa, né? Isso nos impede muito de conceber a questão da Bíblia, né? As pessoas falam assim, será que um livro que foi escrito por homens pode ter sido inspirado por Deus ou pode ser infalível? E nós respondemos que sim, porque embora a Bíblia tenha sido escrita por homens na sua própria cultura, com a sua própria linguagem e sujeita aos seus próprios defeitos, inclusive cognitivos,
a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E quem já vivenciou a experiência religiosa, a experiência de fé por excelência, sabe da existência de algo inspirado, né? Já falou ou já sentiu a presença do Espírito Santo para saber o que significa uma mensagem, uma palavra que vem diretamente do trono da glória, da graça de Deus. Então, isso é uma grande evidência para nós, né? A Bíblia não é humana somente, tão somente. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então o movimento dela, né, como bem disse o coronel, como é possível que todas as histórias sejam convergentes em Cristo? Como é possível um livro que seria inventado por tantas gerações não seria tão perfeito para fazer com que toda a história caminhasse naquela direção com tantos anos de existência e guardado por tanto tempo? Seria absolutamente impossível pegar a Bíblia e compará-la com outros livros históricos, como a Ilíada de Homero, né? Ou qualquer outro livro histórico. Os senhores vão ver a grande diferença, né? Não tem toda essa coerência histórica e lógica naqueles livros que a própria Bíblia tem. Então, nós devemos nos perguntar sempre, né? O que é verdade? Existe verdade? Os relativistas costumam dizer assim: olha, não existe verdade, cada um tem a sua, né? Verdade, cada um tem a sua, cada um tem o seu Deus, e por isso falar em verdade no mundo moderno, no mundo contemporâneo, tem sido uma afronta, né? Porque nós estamos no mundo da pós-verdade, infelizmente, né? Mas, uma vez eu, dando aula de filosofia, falei para um aluno perguntar para um outro professor de filosofia, né? E ele perguntou: é verdade que não existe verdade? E quando o professor foi responder, ele falou: você me colocou numa armadilha, né? Porque se ele responde que é verdade, que não existe verdade, então ele está afirmando uma verdade. Se ele responde que não, então existe verdade. Se ele responde não sei, então ele não pode afirmar coisa nenhuma. Enfim, a verdade, como diria o Santo Agostinho, né? A verdade, ela por si só, ela não tem como nós irmos contra a verdade. É por meio da verdade que nós pensamos, é por meio dela que nós existimos. A única coisa que nós devemos é buscar a verdade. Quem não crê em verdade, não busca a verdade. Por isso que pode ser que muitas pessoas, por não buscarem a verdade, jamais, né, vão chegar a algum lugar. Porque quem não busca a verdade não quer ser confrontado com ela. E biblicamente, a verdade, que é Jesus Cristo, que é o Espírito da verdade, ela é luz. Então se aproximar dela não é tão bom, né? Porque Jesus fala: a luz veio aos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Então não é bom ser confrontado com a verdade. Talvez o motivo pelo qual o mundo não queira a luz e a verdade seja porque a própria Bíblia diz, né? Porque eles não querem ser expostos pelos seus próprios erros e pecados. A verdade expõe, traz à tona quem nós somos, pecadores diante de Deus, e mostra quem Deus é, gracioso e amoroso diante de nós. Amém? Passei o tempo aí. Deus abençoe aí a vida dos senhores. Aqui está 12h43. Agora aqui, talvez. Tá bom. Glorificar o Senhor por essa aula.